Olá, bom dia. Aqui estamos retornando para mais uma live. Fazia um tempinho aí que nós não comparecíamos aqui. Sejam todos bem-vindos. Gratidão por estar aqui conosco. Bom dia, Marlene. Obrigada por estar aqui conosco. Nós vamos iniciar uma série de 4 lives para falar sobre boas escolhas. Vou aguardar aqui a presença da Ana Lúcia para colaborar aqui com essa apresentação, né? Com esse conteúdo das boas escolhas, tá bem? Obrigada a presença de todos, espero que seja um encontro bem gostoso. Tô só aguardando a Ana Lúcia chegar, tá bom? Ah, olá, chegou. Maravilha. Poder falar junto. Oiê, Opa. bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Tá lá direto de Portugal e a gente aqui no Brasil. Bom dia para quem está entrando. Obrigada pela presença. Oi, Tassi. Aqui a gente já tá ficando num friozinho, aí já melhorou o tempo. Hoje está gostoso, mas o tempo anda muito instável, não parece primavera ainda. Um friozinho de vez em quando. Na verdade, acho que agora há pouco eu olhei, estava 17 graus, mas não está com sensação de frio, só já está entrando. Ai, que saudades aí também de todos, né? É bom que a gente pode se falar de vez em quando, nem que seja à distância aqui. Ah, que Ah, mas pena. aí você pode ver a gravada, Tassi. Depois a gente deixa a gravação lá no feed. Bom. Então, vamos começar com o nosso tema, das boas escolhas, explicando um pouquinho como é que foi que começou essa ideia. A gente teve um recesso, que a minha mãe precisou fazer uma cirurgia, eu achei que era bom eu ficar por perto e cuidar de quem já cuidou tanto, não é? E depois que tudo passou, que foi uma coisa que foi vivida ali em família, a gente estava meio que comemorando, agradecendo que tudo correu bem, né, que tudo estava indo bem. E vamos brindar? Vamos a quê? Vamos brindar a quê? Ficou todo mundo parado, olhando. Eu falei, as boas escolhas, os bons médicos, a decisão de fazer a cirurgia, enfim, tudo, né? E esse tema fez um toizinho aqui na minha cabeça. É importante mesmo, né? Essas boas escolhas. E aí a gente começou a conversar, eu com a Ana Lúcia, e vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos ver o que que sai aqui. É lógico que todo mundo já percebeu a importância, né, das boas escolhas. Há momentos que elas são simples, que a gente nem percebe que está fazendo, e há momentos de divisores de água, vamos falar assim, né? Ah, eu caso, vou ser mãe, né? Vou engravidar. E tantas outras questões, eu mudo de casa, eu mudo de país. E tudo isso tem prós e contras, e a gente tem que repensar, porque é uma mudança muito grande. No dia a dia, eu vou comer o quê? Tomar água gelada ou fria? Se eu tomar gelado, eu vou ficar com dor de garganta, então tem essa consequência. É uma escolha, né? É uma escolha importante. Então, a gente sentiu a importância disso, e esse momento que a gente está vivendo, né? Realmente é um momento de muitas escolhas, e escolhas importantes, né? Esse mundo que está acontecendo, nós estamos sendo chamados, né? A fazer muitas escolhas, saber entender quem somos e que lado queremos estar. Está um momento energético bem importante. E aí reforçou essa ideia de a gente então chegar aqui. Quer comentar alguma coisa, filha?
Eu acho que fica claro, né, que a gente tá o tempo inteiro fazendo escolhas. Viver é literalmente fazer escolhas. Quando a gente deixa de fazer escolhas, quer dizer que a vida não tá acontecendo, né? É... E para mim é importante sentir que eu tenho opções, assim, né? Então, que eu sou livre. Então, para mim, entra no lugar da liberdade. Ter a consciência de que eu tenho opções, para mim, é o meu lugar de segurança, assim, né? Que para algumas pessoas pode ser ter muitas opções, lugar de insegurança, para mim é um lugar de segurança, assim, de que realmente eu sou livre, assim, não preciso, não sou obrigada a seguir aquilo, comprar esse produto, né? Então, esse tema eu acho ele essencial e ele perpassa por muitos outros temas, né? A boa escolha, e acho que é um pouquinho isso que a gente vai falar no dia de hoje, tudo que tem por detrás dessas boas escolhas. E aí, Verdade. geralmente, eu trago aqui para o início da live um texto, um poema, e hoje eu vou trazer praticamente um meme que eu vi ontem, mas eu achei ele super pertinente para a gente começar aqui. Então, dizia assim: um designer fala para o cliente, segue exatamente o que você pediu. E o cliente fala, eu não gostei. E aí o designer responde, sim, porque o que você pediu era ruim, né? A sua escolha, né? A gente, para pedir alguma coisa, a gente tem que escolher. E aí a escolha que a pessoa fez era ruim. Então não dá pra gente ter um resultado bom, né? É um pouco isso, assim, de que o designer estava falando para ele. E Se você pedisse para o GPT, aí ele ia fazer exatamente o que você falou e ia ficar ruim. exatamente, em épocas de inteligência artificial, é um grande tema também, né? Porque a gente às vezes delega para ele algumas escolhas, alguns caminhos, alguns nortes, pede para ele, dá para a gente algumas. Só que a gente precisa fazer o prompt, né? A gente primeiro precisa direcionar ele, e às vezes a gente direciona mal ele. E dificilmente ele vai contra a gente, na tendência da inteligência artificial é concordar com o que a gente está dizendo. Então, a gente pode estar sendo chancelado em caminhos errados também, né? Também. Então, a importância, né, que a observação de que ainda somos importantes, porque se a gente der um caminho errado, vai ficar errado, vai ficar ruim, né? Então, não pode delegar totalmente, né? E assim em tudo, né? Então, daí nessa busca, né, do que poder estar comentando aqui na live, eu acabei entrando em contato com a mitologia, né? E aí tem um deus romano, Jano, que ele é o deus das portas, né? Então, quando a gente está nesse momento, né, de inovar, então ele é esse deus que traz isso, essa ideia de dualidade, né, de oportunidade, de reflexão. E eu achei até interessante, né? Porque assim, se não fosse a live, eu nunca ia chegar nesse ser mitológico. Então, agregamos aqui mais um ser dessas oportunidades, né? E, e entender, né, que existe essa dualidade, nós somos duais, e até por isso que às vezes erramos, podemos fazer ah, escolhas erradas, mas podemos voltar, né? Retroceder e voltar para o nosso caminho novamente. Então, essa certeza, ela é bem importante. Então, nunca ficar, entre aspas, né, se chibatando, ah, puxa vida, nunca vai dar certo, porque sim, aí depende do quê? Do nosso autoconhecimento, da nossa reflexão, e acessar, através desse autoconhecimento, a nossa sabedoria. E aí seguir com ela, para então realizarmos essas escolhas que são tão importantes na vida da gente. Quer continuar? Não vamos seguindo. Né? Então, a gente está atento a essas influências externas também. Então, aquele ditado, né? Diz-me com quem andas, que eu te direi quem és. Às vezes a gente está do lado de pessoas tóxicas, né?
E aí a gente tem que se afastar disso, né? Até de lugares onde a gente mora, de imposições que a gente mesmo se impõe e que já não serve mais, assim, hábitos adquiridos. Então, muitas coisas, por isso o autoconhecimento é essa chave, né? Estar presente, estar consciente disso, são chaves, assim, importantíssimas, né? Para que a gente, com determinação, com coragem, possa fazer as mudanças. Ter amor e gratidão, né? Assim como naquele momento a gente estava agradecendo, né? E estava no estado amoroso ali entre nós, refletindo, né? Por aquele momento que todos vivemos, né? É importante. Então, essa consciência, né? Do amor, da gratidão, ela até leva a gente para um estado positivo, porque ao mesmo tempo que foi uma coisa assim, né? Que de alguma forma tinha um estresse ali, tinha preocupação, tinha isso, tinha aquilo, mas quando finalizou, finalizou como uma coisa benéfica para a gente, principalmente para o paciente, no caso, né? Porque a gratidão, ela leva a gente para novas sinapses, né? Que é esse estado mais positivo, e não ficar só no padrão de sofrimento, no padrão de dor. Ai, como é que foi? Tanto tempo. Poxa, eu sofri. Não, pronto. Eu escolhi fazer a cirurgia, eu estou agora bem agora e está tudo ótimo, vida que segue, né? E, e aí, assim, a gente falou também de que estados são esses da nossa vida que a gente tem que olhar, né? Então, são 8 locais importantes que a gente tem que observar. A saúde, então, como é que está, o que que a gente tem que fazer para modificar, para ajudar a melhorar esse lado da saúde. Então, seria fazer exercício, alimentar bem, ficar ao ar livre, ver como é que está seu ritmo, ver onde estão as situações que estão ah, favorecendo, entre aspas, que você não esteja tão bem na sua saúde. A outra área é dos relacionamentos, né? Então, que tipo de pessoas você está a, ao seu lado, que estão ali, né? Que podem te estar jogando para baixo, que não tem uma energia tão positiva. A profissão, então a escolha da sua profissão, você está bem, você gosta do que você faz, o local de trabalho está bom para você. Então, essas pequenas reflexões. Aí vem a abundância, como está a abundância na sua vida, né? Como é que está essa parte financeira? Que tem por detrás disso quando a coisa não vai bem? Aí o ambiente da sua casa, tem insalubridade, às vezes mofo, isso que está levando você até o problema pulmonar, por exemplo, local de muito barulho. Então, às vezes com uma pequena mudança, né, mudar de lugar, já muda tudo. Local de trabalho, né? Então, esse ambiente social também, como você falou agora há pouco, né? Você vai numa simples festa, o negócio não tá bom para você, você pode ir embora, né? Ou ficar um pouquinho e pronto, não é bom, legal para mim, fui. A espiritualidade, ver se está fazendo falta alguma coisa para você no seu dia a dia. Então, olhar todos esses locais, né? Revisitando cada um deles e percebendo, né? O que que você pode fazer, o que está faltando, o que está bom, o que que não está bom, qual que você tem que olhar primeiro, o que está prejudicando mais. E aí colocando, né, por exemplo, o que está faltando? Algum tipo de virtude no relacionamento com os filhos, ou o que é? Falta de paciência, né? Eu não sou tão determinado nas minhas colocações. Então, viver com princípios, os princípios de justiça, que princípios são esses, né? Então, fazer a reflexão e nunca esquecer. É assim, o que é bom para você. Não importa que você tenha uma lista enorme, mas se isso aqui não tem tanta importância, eu vou valorizar
o que é importante para mim, né? E fazer essas escolhas não baseadas no medo, né? Que o medo ele paralisa, ele faz com que a gente tome decisões precipitadas, e nisso a gente vai pegar um caminho ali que não é tão valoroso para nós, né? A gente entra na porta Às vezes errada. até o agradar o outro, né? Se agradar o outro pode entrar no medo, como pode entrar em outros temas também, né? Então, como povo, o brasileiro tem uma dificuldade de dizer não, né? A gente vê aqui na Europa é muito mais simples. Vamos fazer. Não, vamos, vamos. Pronto, acabou. É tranquilo, assim, não. Ninguém fica de mal, não é um problema pessoal. Não, eu já não tô com É vontade, né? só um não. E Aqui a às gente leva um vezes a susto, gente né? não consegue dizer não. A gente vai, né? Floreando, floreando, floreando. E É, às vezes a gente acaba tendo um sim que era para ser um não, né? Porque a gente não consegue dizer esse não. Então, e pode ser um medo de ser excluído, pode ser um medo, enfim. E pode ser só essa coisa meio cultural, assim, né? Acho que a gente não consegue, que também questões culturais também entram, né? Também impactam nossas com escolhas, né? certeza, com São certeza. coisas que não estão no nosso inconsciente coletivo, assim, né? É um jeitinho nosso de ser. É. Eu vou ver, eu vou pensar, não sei, e aí fica naquele em cima do muro, né? Então, ter essa clareza, né, de quem somos, aonde estamos, né, que tipo de sociedade a gente está vivendo. Então, essa clareza na mente. Fala. Achei que você ia falar. Tô um pouco gripada, eu só precisei espirrar. Ai, ai. E às vezes a gente precisa, para fazer essas pequenas mudanças, né, de um quantum de foco, né, naquilo que a gente quer, porque quando está enraizado no padrão, nesses padrões culturais, você que fala assim, não, mas aqui é assim, mas eu gostei daquele jeito de fazer, mas você ainda descamba para o outro. Então, é manter esse foco, falei, não, vai demorar um pouquinho, mas eu vou me tornar um pouco mais assertivo, né? A coisa da gratidão é principalmente assim, valorizar o que a gente já tem, que às vezes a gente fica olhando só o que não tem, o que falta, e fica mal com isso, né? E fica nessa busca, entra na ansiedade, e aí vem a primeira coisa que aparece para a gente como opção, a gente já faz, né? E aí, o que a gente pode estar fazendo para ajudar, né? Nesse processo de autoconhecimento, né? Aí me vem na mente sempre assim, o bom e velho diário, né? Quem que eu sou, o que que eu quero, o que que eu estou desejando nesse momento. Aí você pode ir ticando tudo assim, isso aqui já está fácil, colocar todas essas áreas da vida. E aí eu colocando, eu vou começar por essa. Se firmou em uma, vai para outra, né? Então, e tem um exercício que eu vi outro dia dos 5 porquês. Você começar a perguntar, né? Por quê? Até esgotar. Então, por que que eu quero ganhar dinheiro? Porque eu quero uma casa. Por que que eu quero uma casa? Para ter conforto. Aí, mas por quê? Mas por quê? Porque até que você vai numa coisa que é mais, que chama de visceral, né? Quero segurança. Ah, então é aqui que você quer ir. Mais que tudo é estar seguro. Eu tenho, né? Você pode ir para passar aí no entremeio aí de pertencimento, várias nesses porquês que você vai colocando. Né? É gostoso de fazer. Ele é meio difícil, eu achei, para mim, para fazer em alguns aspectos. Mas é gostoso de fazer depois que ele está pronto, de olhar para ele. Hoje Ah, em dia o diário, né, ele voltou a estar na moda, ele tem um novo nome, ele acho que ele tem um outro formato, ele às vezes ele vem num formato um pouco mais guiado das perguntas, assim. É um planner mais sofisticado, assim, né? Que ele vem com as perguntas e todo dia você vai escrevendo e você vai tomando consciência, né? Eu acho que a gente pode fazer isso na terapia, quando a gente fala para alguém, a gente está se escutando.
quando a gente está escrevendo, né? A gente, né, o journaling, a gente está também prestando atenção no que tá a gente de repente escreveu um negócio e falou, nossa, não tinha, né? Saiu. E na hora que sai isso, assim, é brilhante, assim, dá todo o contorno para a gente entender o que a gente está sentindo, né? Porque essa questão do. Muito do que a gente faz das escolhas, elas estão no nosso. Elas vêm do sentir. A gente cria uns racionais brilhantes, brilhantes, mas que na verdade são sentimentos que não estão curados, que a gente não trabalhou, que a gente enterrou em algum lugar. E essas atividades, assim, elas ajudam a gente a trabalhar o sentir e dando, né, um contorno ali. Poxa, será que realmente, né, era isso que aconteceu? Ou foi a forma como eu senti isso? E tudo bem eu ter sentido assim, não é um problema. Mas às vezes não é toda a verdade, né? E aí, a partir daquilo, aquilo vai ficando, né? Às vezes uma mágoa, às vezes não sei o quê, e aí você vai passando a fazer escolhas a partir de um lugar que é uma mágoa. E se a gente trabalhar esse sentimento, às vezes aquilo lá pode se dissolver um pouco e você vai fazendo escolhas um pouco melhores, assim, né? Um trauma, né? A gente vai fazendo escolhas, então, puxa, aquilo lá não foi uma boa vivência, mas nem sempre, né? Todos vão ser uma vivência igual. Às vezes a gente precisa dar uma segunda chance. Então, enfim. E muitas das nossas escolhas, elas vêm do emocional, né? E que a gente acha que é racional e não é. É só um racional excelente por trás de um emocional que foi machucado, sei lá, alguma coisa assim. Sim, sim. Quando eu falei do Juno, né, da mitologia, o símbolo dele são duas pessoas, como uma moeda de duas faces, né? Uma de costas para a outra, né? Então, um olhando para o passado, outro olhando para o futuro. Eu achei bem interessante, porque do jeito que está a, a imagem, é, é assim, um está de costas para o outro, e tem a orelha aqui, tem a orelha aqui, né? E aí tem os cabelos assim enroladinhos. Aí, para mim, me parecia assim uma nova imagem no meio. Eu vi ali direitinho, olha, um pouquinho ali, aí eu pensei, né? É isso que você falou, de polaridade, né? Eles falam de olhar para o futuro, para o passado, para depois olhar para o futuro, né? Então, fazer essa reflexão e seguir adiante, ah, acreditando, né? Com essa fé e tudo mais. E deixando vir as boas oportunidades. Mas aí eu pensei, essa imagem nova que eu visualizei ali, é esse caminho do meio, né? Sem julgamento, e seguir adiante, seguindo essa coisa mais harmônica, né? Entre os dois caminhos, na verdade, também, viver no presente, né? Não ficar no Exato. passado, Porque no nem ficar futuro a gente muito vai no ter futuro. ansiedade porque eu não tenho todas as respostas, eu não sei tudo o que vai acontecer no presente, eu não tenho todas as premissas para escolher. E no passado, às vezes, não vai se replicar o que aconteceu. A gente não pode esquecer o passado e a gente também tem que construir coisas direcionando o futuro. Né? Não é nem para esquecer um lado nem o outro, mas é saber que estamos aqui, né, no presente, e que as experiências podem ser diferentes do passado e que talvez eu ainda não sei, lá no futuro, talvez eu vá precisar corrigir rotas e tudo bem, né? Mas Então, ainda tem que ter assim. essa flexibilidade, né? Não pode ser rígido, né? E são vários temas, como você disse, né? Importantes e que vão fazendo a gente não ficar tão ansioso, que sabe que ali do primeiro tem a liberdade, como você já começou dizendo, de escolher. E segundo, de voltar para trás. Não foi bom, tá, volta, né? Recalculando a rota. É E, isso. então, aí eu achei interessante fazer assim um jogo de palavras assim. Boas oportunidades levam a boas escolhas e boas escolhas levam a boas oportunidades, né? Então vai retroalimentando. Então, a importância de estar centrado, né? De saber quais são
A gente acabou recentemente falando do Ikigai, né? Saber qual é o nosso propósito, a gente saber onde a gente quer chegar. E aí, escolhendo em cima disso, vai ficando um ciclo contínuo, né? Praticamente um ciclo virtuoso, porque uma coisa sempre retroalimentando a outra, né? Enfatizando que tem que ser sempre escolhas conscientes para que possa atrair as boas oportunidades. Nunca esquecendo daquilo que você é, daquilo que você quer, daquilo que você deseja. Então, vai acabar fluindo, vão acabar fluindo as escolhas mais sábias, né? Que estão de acordo Uhum. com você mesmo. E a questão é, quando a gente escolhe, né? Elas vão ter consequências, podem ser boas ou ruins. A questão é de que se a gente não escolhe, né, a vida, alguém vai vir escolher pela gente. E aí a gente vai ter que lidar com a consequência igual. Boa ou ruim, a gente vai ter que lidar. Então, com consequências que foram escolhas nossas, é mais simples, né, da gente lidar. Porque assim, se a gente deixar para o outro, é muito complexo isso. Porque o outro vai partir das questões dele. E ao mesmo tempo, assim, tem coisas que não estão no nosso controle, né? Então tem coisas que realmente chega uma hora de que assim, a gente escolhe até um pedaço, né? E aí a partir dali tá meio que entregue ao contexto, assim. Então, se a gente fica com muito, né, essa questão do controle, de que eu tenho que assumir tudo, então é sempre nesse lugar, de que não é exatamente no meio. Mas assim, às vezes vai estar um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, e a gente vai navegando junto, assim. Nas polaridades vai ser muito complicado a gente viver, porque vai ficar assim, né? Agora, se a gente for navegando, né, assim, vai... A amplitude é menor, assim, no meio, assim. Exatamente, perfeito. Gostei. Então, acho que resumindo, né? Você precisa refletir quem você é, o que você deseja ser, como é que você deseja manifestar, né? Aquilo que você deseja, refletir sobre cada opção e escolher, né? Escolher como? Com uma mente clara, com um estado mental e emocional mais saudável possível, né? Então, estar no momento presente, né? Vamos fazer a escolha de uma forma consciente. E perguntando, né? Como é que eu posso alinhar as minhas virtudes com os meus valores, sabendo quais são os próprios objetivos. Aí vai ficando cada vez mais fácil, né? Liberando medo, indecisão, impulsividade, ansiedade. Porque isso, com certeza, se fizer a escolha baseado nisso, vai dar ruim, não vai ser bom. Ser autêntico, né? Acho que é o que as boas escolhas estão pedindo cada vez mais. Essa autenticidade, que é o ser verdadeiro, né? Esse estado de presença que leva à sabedoria, em conexão, e aí entra a intuição, né? Quanto mais você estiver conectado com o que você quer, e a gente fala com o seu eu superior também, né? E com flexibilidade. Acho que é um... Terminou? Ali? Sim, sim, Acho que foi terminei. uma outra coisa a gente falar, assim, a questão de que às vezes a gente é convidado para fazer uma escolha, a gente é direcionado, né, a fazer a gente recebe um convite, né, um direcionamento para fazer uma determinada escolha e a gente não tem que tem que seguir aquele direcionamento, né? Então, por exemplo, num, numa escolha entre Pepsi e Coca-Cola, assim, a minha escolha não é nem entre Pepsi nem Coca-Cola, a minha escolha é não tomar refrigerante, né? Porque eu sei que faz mal pro corpo. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, né, com esses convites, as escolhas. Às vezes a boa escolha não tá nem nesse cenário, né? Às vezes eu tenho que sair desse cenário e ir para um outro cenário.
E aí eu posso escolher entre um suco natural, entre uma água, né? Então, assim, eu saio. E aí eu vou escolher outra coisa. Sim, sim. Perfeito. Então, tudo está na nossa mão, né? Temos o livre-arbítrio, ah, essa liberdade de escolher, mas ela precisa de um centramento, de uma clareza mental e de um equilíbrio emocional também. E essa é uma Muito. busca. É uma busca. Vai ter Vamos, meditação hoje, hein? vamos fazer? Oba! Vamos. Vamos lá. Então vamos lá. Hoje foi interessante, a música que foi escolhida para o dia de hoje foi a da Essência Fraterna. Olha, É, bonito, né? E eu, bonito. então vamos lá. Vamos nos centrando, respirando profundamente, adquirindo uma postura confortável, fechando os olhos, inspirando pelo nariz, respirando lentamente pela boca, umas 3 respirações, sentindo cada respiração, acalmando a sua mente, acalmando o seu corpo. Nesse estado de paz, de tranquilidade, vamos trabalhar com uma visualização. Veja à sua frente, através dos olhos da mente, uma porta. Você deve ir na direção dessa porta e abrir essa porta. Tudo mental. A partir do momento que você abre essa porta, aparecerão alguns caminhos. Então pense nesse instante em alguma mudança que você deseja fazer. Escolha um caminho. Se você precisa perder peso, você vai fazer regime. Se você precisa tomar mais água, se você precisa se libertar de pessoas tóxicas, enfim, escolha um caminho. Vá respirando, reconheça aquilo que está disponível para você. E agora pense, reflita: o que mais eu posso fazer para ajudar nessa conquista, nessa escolha? Trabalhe com o pensamento positivo. Sinta uma energia vibrante, uma energia rosa, amorosa, trazendo uma nova oportunidade. Perceba a clareza da sua mente, trazendo um autoconhecimento, algo que você ainda não tinha pensado sobre isso. Sinta a liberdade com que você pode fazer esta nova escolha, trazendo para você uma maneira de viver mais autêntica. Sinta a clareza do seu coração, como ele está leve. Traga as mãos para o coração, agradecendo por essa oportunidade tão especial. Faça uma respiração bem profunda que preenche todo o seu corpo. E então você se percebe no lugar aonde está neste aqui e agora. Você vai retornar, trazendo um novo você, mais calmo, mais amoroso, mais grato.
e sábio. Comece a mexer os seus pés, as suas mãos, o corpo, os quadris, os ombros. Espreguice, espreguice. Ao abrir os olhos, pense com você. Eu abro novas portas. E as minhas escolhas podem transformar minha vida. Obrigada pela parceria, obrigada para quem está aqui conosco. Até a próxima quinta-feira, no mesmo horário. Nós vamos dar continuidade nesse assunto. Então, até quinta. Um beijo grande. Boa semana para todo mundo. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.